sou Mariana, sou professora da rede pública, trabalho com crianças da educação básica, das séries iniciais. Tenho formação em pedagogia e tenho uma pós-graduação em educação infantil e alfabetização. Trabalho com criança há 22 anos. Desde criança eu tive um apoio muito grande dos meus pais. O meu pai, ele não tinha muito estudo, mas ele dava muito valor à educação e me incentivava muito, né? Comprando livros, comprando tudo que eu precisava para a minha vida escolar. E ele me motivou muito a estudar e depois a querer repassar os conhecimentos. Eu tive muita dificuldade no deslocamento, porque eu morava em uma cidade e estudava em outra cidade. E tinha que fazer esse deslocamento todos os dias e era muito difícil para mim, sendo que eu já trabalhava, né, com educação e eu fazia esse percurso todo dia e no outro dia eu sempre tinha alguma coisa para fazer, apresentar trabalho, e eu tinha muito pouco tempo para fazer esses estudos, para fazer as pesquisas, e isso era muito dificultoso para mim, porque além de me deslocar para um outro município, o tempo era muito pouco para eu fazer os trabalhos, para cuidar do meu trabalho também como professora, e também tinha os trabalhos da faculdade também, que muitas vezes exigia muito da gente, e a gente tinha era uma correria muito grande, assim, de ter que se deslocar e fazer os trabalhos do trabalho como professora e dos trabalhos acadêmicos também. No início era muito difícil, porque eu tinha só o magistério quando eu comecei a trabalhar. Então era muito difícil, porque eu fui aprendendo muita coisa na prática. Eu não tinha a teoria. Depois que eu comecei a fazer a graduação, me ajudou muito, porque muitas coisas que eu já tinha aprendido na prática, a teoria veio para complementar. Hoje eu procuro muito ver o lado da criança, né? Porque a gente tem que ver que o centro é o aluno e não o professor. E eu procuro ver muito o que ele traz e o que ele necessita, para poder, a partir daí, fazer as minhas pesquisas e procurar o que é melhor para eles, né? No meu trabalho como docente, eu procuro fazer algo que eu sei que eles vão gostar. E trabalhando com jogos e brincadeiras, eu desenvolvi uma técnica em que eu faço uma competição de achar as palavras no quadro, dividido em duas turmas dentro da turma, né? E se torna uma competição muito saudável, muito alegre, em que eles querem ganhar, mas que não passa de uma brincadeira. Eu sinto muito engajamento deles, que uma coisa que eles estão aprendendo, mas que não tem aquele peso de estudo, que para eles estão brincando, e é muito produtivo. O desafio sempre é muito grande quando naquele momento, a gente não sabe muito bem o que fazer, mas a gente pensa, pesquisa, vê o lado da criança, e no meu trabalho, o que eu acho muito desafiador é ter que alfabetizar uma criança, não tendo uma formação específica para isso, no que a gente vai procurar formas de ajudar aquela criança que não seja cansativo, tanto para ela quanto para a gente. E eu acho que esse é o desafio maior, ter que alfabetizar uma criança com dificuldade.
A gente, de vez em quando, a gente tem que improvisar, porque a vida de docente é uma correria. E quando a gente não consegue, no momento do plano de aula, a gente tem sim muitas formas de buscar, dar para aquela criança um método que ela tenha mais facilidade. E com jogos e brincadeira não é diferente. A gente, naquele momento ali que eu vi que aquela aula não foi muito satisfatória, aí eu já começo a pensar numa brincadeira, num jogo em que vai ajudar aquela criança a desenvolver melhor o seu aprendizado. E já aconteceu sim, muitas vezes, de improvisar uma brincadeira, improvisar um método que realmente fez muita diferença e que eles aprenderam muito. O meu trabalho, como eu trabalho na educação no campo, a tecnologia da informação, né, que é a TIC, a gente não tem muito como trabalhar na escola, né, porque é zona rural. Mas nas casas, as famílias, hoje em dia, elas têm, né, acesso à internet, a computador, e eu fiz uma aula há pouco tempo em que eu pedi, depois de conversar muito sobre o assunto, que foi questão climática, que foi aquecimento global, e falei também da COP30, que vai acontecer aqui em Belém, e pedi para eles, junto com os pais, junto com o adulto, fazer uma pesquisa na internet sobre o assunto. E no outro dia eles vieram, fizeram cartazes e fizeram a explicação lá na frente, e eu vi que foi muito produtivo. Eles usaram as tecnologias para buscar mais conhecimento e foi muito produtivo nesse dia, que eu vi que teve muito engajamento deles. Eles gostam, são coisas que eles gostam, e com isso eles aprendem mais. Já pensei sim. Há momentos em que a gente se sente sozinho, a gente se sente desvalorizado, e a gente pensa assim em desistir, mas é um trabalho muito gratificante. Quando a gente vê que o trabalho da gente está tendo um reconhecimento por parte das crianças, por parte dos pais, a gente volta a ter aquela vontade, aquela vontade de seguir adiante por causa das crianças, por causa de algumas pessoas que acabam reconhecendo, né, o trabalho da gente. A gente pensa em desistir por essa falta de valorização, tanto de políticos quanto de direção, das pessoas que estão mais acima da gente. A gente percebe que em alguns momentos não há essa valorização, e a gente pensa mais nas crianças mesmo, que são elas que dão esse ânimo para a gente continuar. É um trabalho muito árduo, mas é muito gratificante, como já falei, né? A gente corre para um lado, corre para o outro, é muito cansativo. Às vezes a gente não tem tempo nem para a gente, não tem tempo para a nossa família, mas, por outro lado, também é muito gratificante. Corram atrás do que vocês querem, procurem ser um profissional que vá realmente ajudar na educação, porque a nossa educação precisa de profissionais qualificados, profissionais que sejam envolvidos mesmo, que queiram uma educação melhor. E a gente só tem a agradecer depois, quando a gente vê que o nosso trabalho deu frutos e que a gente é importante na vida dessas pessoas que a gente ajudou a formar.